Boa noite. Meu nome é Zelan Costa Silva e aqui é o Jogo do Poder. O tema dessa noite é eleição. Ano importante e esse tema é extremamente importante que a gente entenda como vai ser o processo eleitoral e para isso nós estamos conversando com Jaime Barreiros Neto, que é um professor da universidade, especialista em direito eleitoral e também trabalha no Tribunal Regional Eleitoral. Jaime, é um prazer tê-lo de novo aqui no Jogo do Poder. Sempre bom conversar com você. Prazer é meu, Zilan. Sempre uma alegria, uma felicidade estar conversando com você. Programa tão qualificado. Vamos lá, falar sobre as eleições. Vamos embora. Antes de a gente entrar nos detalhes mais picantes aí do tema, vamos falar um pouco das mudanças. Esse é um ano de mudanças importantes, né? O que você acha que quais foram as principais mudanças, embora discutir um pouco cada uma delas? Pois é, ano eleitoral sempre tem novidades, né? Porque se tornou uma tradição de 2 em 2 anos, sempre no ano anterior à eleição, nós temos mudanças na lei eleitoral. A lei eleitoral, teoricamente, era para ser estável, né? Mas os nossos políticos estão sempre alterando. Há uma pressão da sociedade também, mas principalmente os próprios interesses políticos terminam levando a essas mudanças. Como principal novidade da legislação esse ano, nós temos as federações partidárias. O que são essas federações? São união de partidos, não é obrigado a ter, mas os partidos passaram a ter essa possibilidade, em que esses partidos fazem uma espécie de coligação, atuando como se fosse um partido só no processo eleitoral, mas com a diferença em relação à coligação antiga, porque a antiga coligação ela se desfazia logo após a eleição. E a federação partidária não, ela precisa ficar unida por 4 anos. Inclusive, os partidos que fizeram federações agora deverão estar unidos na eleição municipal de 2024. Então, houve essa possibilidade. Não foram muitas federações foram criadas, mas tivemos 3. Então, já é um número aí razoável. É uma experiência que a gente espera que dê certo, porque a tendência da federação, se ela der certo, é reduzir o quadro partidário. Hoje a gente tem 33 partidos políticos, e se os partidos começarem a se agrupar, existe a possibilidade de a gente ter um número menor de atores políticos, o que seria melhor para a governabilidade, né? Porque imagine só, a gente vai eleger o presidente da República esse ano. Ele vai ser eleito e vai ter que negociar com o Congresso Nacional, formado por, hoje, quase 30 partidos. Eu não sei, eu não tenho ainda a opinião formada se tem uma quantidade maior ou menor de partidos é melhor ou não para a democracia. Em tese, a gente pode dizer que quanto mais partidos, melhores, que pelo menos eles conseguiriam, em tese, refletir o pensamento e a ideologia de seus eleitores, ou pelo menos uma parcela deles. Não é bem assim que funciona. Mas você acha que, por exemplo, as coligações não funcionaram muito, né? Você acha que a federação pode funcionar? É isso, porque a coligação, na verdade, ela tem uma fundamentação apenas eleitoral. Os partidos se unem ali naquele período das convenções, 2 meses depois tem eleição e a coligação se desfaz. E a coligação, então, deturpava completamente a vontade do eleitor, a percepção do eleitor. Porque o eleitor, sem saber, votava num candidato de um partido, elegia um candidato de outro, né? Depois, aqueles partidos que estavam unidos para a eleição se separavam. Às vezes, um partido estava coligado aqui na Bahia e estava adversário lá no Rio de Janeiro ou em São Paulo. Então, isso enfraquecia muito os partidos. Por isso que elas foram proibidas, né? As coligações, pelo menos proporcionais para vereador e deputado, foram proibidas. Ainda persistem as coligações de governador e presidente e prefeito, né? A federação tem uma proposta diferente, é uma união como um casamento, que vai durar pelo menos 4 anos. Uma coisa importante você disse agora, na realidade, as coligações ainda permitem. Como essas eleições de 22 agora são eleições majoritárias para presidente, governador, etc., as coligações são permitidas aí. Então, nós vamos ter um sistema híbrido, algumas federações convivendo com algumas coligações. Pois é, com uma curiosidade ainda maior, que uma federação pode fazer uma coligação com outra federação ou com outro partido. Isso em tese, mas está acontecendo ou não? Está acontecendo. A gente está agora no período da formação das chapas, né? Mas a gente até observando essa realidade, que algumas federações já estão mantendo coligações com partidos. Por exemplo, a candidata Simone Tebet, do MDB, vai fazer coligação com uma federação, que é a federação formada entre o Cidadania e o PSDB. Então, a gente vai ter uma federação coligada com um partido, lançando uma chapa presidencial. Isso é bem interessante, mas isso foi uma das mudanças que foi a federação, tá certo? Que a gente é uma experiência que nós vamos avaliar pelos próximos 4 anos. Teve alguma outra mudança menos significativa? Teve uma mudança que eu considero muito significativa no sentido do incentivo à participação política feminina.
que é a seguinte. Hoje em dia, a campanha eleitoral ela é feita com dinheiro público, basicamente. Não existe mais financiamento de empresa, né? Financiamento de pessoas jurídicas. Que, por sinal, eu não sou muito favorável a essa opção, entendeu? Eu acredito que o povo devia... Bom, se é de interesse da sociedade, a sociedade tem que financiar seus candidatos. Concordo entendeu? com você. Né? Mesmo que isso signifique que alguns interesses serão melhor representados do que outros. Faz parte da democracia. Pois é, essa questão foi discutida, inclusive, nos Estados Unidos e se decidiu lá na Suprema Corte Americana que as empresas também têm interesses e têm voz e que o dinheiro é uma forma de expressão. Né? Por que tirar o dinheiro da empresa? A desculpa que foi dada pelo Supremo Tribunal Federal Brasileiro, o fundamento, na verdade, né, da ação direta de inconstitucionalidade que foi proposta e a decisão do Supremo, foi de que o dinheiro empresarial financiava a corrupção, financiava o Caixa 2, mas eu pergunto, será que realmente a corrupção deixou de existir em virtude disso, do fim do dinheiro da empresa? Será que a fraude da licitação deixou de existir? Bom, aí a gente está vendo um mal e um outro mal e avaliando qual dos males... Mas aí o que é que acontece? O grande problema é que tiraram o dinheiro das empresas, mas não existe vácuo. E aí vem o dinheiro público. Veio o dinheiro público, que não existia antes da forma como existe hoje, né? Mas alguém tem que financiar essas eleições. Alguém tem que financiar, exatamente. Senão não existe fica complicado. Dinheiro, né? Sim, mas você ia dizendo sobre uma mudança que você acha importante. Pois é, aí o que é que acontece? Esse dinheiro público, ele é estabelecido conforme a votação que os partidos políticos conseguem na eleição para deputado federal. Quanto mais voto o partido tiver, mais dinheiro vai receber nos próximos 4 anos. E aí a novidade é que o voto dado a uma mulher ou a um candidato autodeclarado negro vai ser contado como se fosse 2. O que é que isso significa? O partido ele vai ser motivado a lançar mais mulheres, porque o partido vai querer ganhar mais dinheiro, receber mais dinheiro público. Quanto mais mulheres viáveis com voto ele tiver, mais dinheiro ele vai receber. Vamos imaginar, se você tem 10 votos para mulheres, é como se tivesse tido 20. Então, um partido que lance mais mulheres, lance mais candidatos negros, tenderá a ter mais dinheiro nos próximos 4 anos. Então, foi uma saída inteligente do legislador para incentivar a participação política das mulheres, tendo em vista que temos ainda um número muito pequeno de mulheres, né, representantes. O que você está me dizendo é que os partidos, além de fazer uma análise de viabilidade política das pessoas, ideológica e etc., eles também vão fazer uma análise econômica das eleições. Sem dúvida. Ou seja, eles vão fazer conta porque isso vai representar... Receita para o partido não pode ser dito, mas pelo menos, fundos para o partido isso representa. Vai ser uma eleição complicada, de uma equação vai precisar de um algoritmo especial aí para a eleição, não? Pois é, na verdade, se a gente saindo aqui da Bahia, né, vamos lá para São Paulo, por exemplo. A ex-senadora Marina Silva vai ser candidata a deputada federal. Por quê? Primeiro, porque ela é uma mulher. O voto dado em mulher é o dobro. Segundo, que ela é muito popular. Então, o partido dela espera que ela tenha uma votação grande, seja uma puxadora de voto, que vai chamar outros candidatos do partido para serem eleitos e, principalmente, vai ser uma campeã de voto, que o voto vai ser contado dobrado e o partido vai receber mais dinheiro. Candidatos negros também têm essa mesma... Candidatos negros também. E candidatos mulheres negras? Aí conta só uma vez, não vai contar 4 vezes, não vai multiplicar por 4, vai multiplicar só por 2. Ou conta como negro ou como mulher. Mas já é um grande avanço para isso, ou seja, a participação é importante que haja. Num país onde a gente tem grandes abismos econômicos, culturais, etc., e também o abismo que faz com que a nossa sociedade sofra essa coisa louca que é esse racismo, a gente precisa de mecanismos. Mas, obviamente, são mecanismos temporários, né? Depois isso tem que ser eliminado do sistema. A ideia, né, de qualquer cota, teoricamente, é essa. É você estabelecer ali algo temporário até que a sociedade se transforme e aquela cota deixe de ser necessária, né? Mas aí, na eleição passada, nós tivemos diversas acusações de candidaturas laranja e o uso de recursos públicos. Você acha que isso não acaba incentivando um pouco a criação de candidaturas laranjas? Isso seria um problema? Eu acho que é o contrário, porque o que é que ocorre? Por lei, obrigatoriamente, 30% dos candidatos a deputado têm que ser mulheres, né? Obrigatoriamente. E aí as candidaturas laranjas foram lançadas apenas para cumprir numericamente essa cota, com mulheres que não tinham voto e muitas vezes não tinham nem dinheiro para fazer a campanha.
Então era uma ficção. E a Justiça Eleitoral descobriu isso e começou a caçar as candidaturas do partido como um todo. Toda a chapa caiu, né? Inclusive quem foi eleito perdeu o mandato. Com essa nova fórmula, o próprio partido vai buscar mulheres competitivas, porque vai ser bom para ele. Então o partido pensando, ao invés de eu ter uma mulher que não tem voto, que não vai somar nada, eu vou chamar uma Marina Silva, que vai ser uma campeã de votos, e se ela tiver 1 milhão de votos, vai ser como se ela tivesse tido 2 milhões. Isso é uma expectativa. Vamos avaliar depois, no ano que vem, com você aqui, para você me dizer se isso realmente aconteceu. Vamos fazer um bloquinho para a gente continuar a nossa discussão sobre eleições aqui no Jogo do Poder, depois dessas mensagens comerciais. Rapidinho, até já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, conversando essa noite sobre eleições 2022. Nós estamos falando com Jaime Barreiros Neto, que é especialista no assunto e também funcionário do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. Jaime, no bloco passado a gente falou um monte de coisas das mudanças. Mas uma última coisa que você falou aí, que me chamou a atenção, foi o que você disse. A Marina Silva, que já foi senadora, que é uma pessoa que eu acho bastante interessante, vai se candidatar a deputada federal por São Paulo. No mesmo sentido, o ex-juiz Sérgio Moro também tentou a sua candidatura em São Paulo. Exato. E houve uma certa confusão com o domicílio eleitoral. A gente sabe que Marina sempre foi de outros lugares, do Acre e de outros lugares. Por que você acha que essa mudança, numa situação foi deferida e na outra situação não foi deferida? Bom, basicamente porque no caso de Sérgio Moro, a oposição se movimentou para questionar a mudança do domicílio dele, né? E a Justiça Eleitoral de São Paulo, analisando a situação, entendeu que não havia fundamentação suficiente para que justificasse o domicílio dele em São Paulo. É importante a gente saber o seguinte, que o domicílio eleitoral ele não necessariamente se confunde com o domicílio civil. O que é que isso significa? Você não precisa morar naquele local, né? Não precisa ter uma residência naquele local. Tem que ter algum grau de afinidade, um vínculo com aquele local. Sim, mas isso é subjetivo. É subjetivo, não deixa de ser. Sim, porque, por exemplo, a lei civil diz que o meu domicílio é onde ele disser que ele é. Se ele disser que ele é em Alagoas, ele vai ser em Alagoas. Isso. Mas o Sérgio Moro fez isso e a ele não foi deferida a candidatura. Aí o telespectador, um telespectador um pouco menos avisado, vai dizer, não, então isso foi perseguição, quando a gente sabe que não é. A interpretação do direito, né? Você, professor de direito, sabe muito bem disso. Né? Há muito tempo já deixei disso. Mas essa interpretação dificulta a análise. Pois é, né? dificulta. E a gente pode começar a achar que realmente existem 2 pesos e 2 medidas. Até porque, por exemplo, a própria esposa de Sérgio Moro vai concorrer para São Paulo. Os dois mudaram de domicílio ao mesmo tempo. O dele foi aceito, não foi aceito, porque foi questionado. Ele vai ter que ficar candidato pelo Paraná. A dela não falaram nada e ela vai ser candidata para São Paulo. Né? A gente já pode até interpretar de que ele realmente tinha uma conexão muito mais forte com o Paraná, né? Afinal, era juiz do Paraná, muitos anos, dúvida. Etc. Mas questionado aí está. Marina Silva não foi questionada, né? Não, pelo menos até agora não. Pode ser que ainda venha a ser, porque o que é que ocorre? Nós estamos agora no período das convenções partidárias, até o dia 5 de agosto, né? É o último dia em que os partidos vão se reunir para definir seus candidatos. Aí, até às 19 horas do dia 15 de agosto, os partidos irão oferecer à Justiça Eleitoral o nome dos candidatos que foram escolhidos. E uma vez solicitado o registro, passa a correr um prazo de 5 dias de impugnação, que pode ser feita por um candidato adversário, partido político, pelo Ministério Público, coligação, federação. Então, mas o povo não pode fazer nenhum. O povo não. Só esses personagens. Só os atores políticos podem fazer assim. Exatamente. O Ministério Público representando a sociedade, no caso, né? Uhum. E aí, né, mas a OAB, em tese, poderia fazer isso também, né? A OAB não. A OAB não tem legitimidade. Não tem? Não, quem tem é o Ministério Público. E aí, o que é que acontece? Nessas ações, pode ser que... nem sempre o Ministério Público está do lado do povo, mas tudo bem, vamos deixar isso para um outro tema, vá. Nessas ações, pode ser que se questione, né? O domicílio eleitoral 6 meses antes do local onde a pessoa precisa concorrer, é um dos fundamentos da legislação eleitoral como condição de elegibilidade e registrabilidade. E aí pode ser que haja algum questionamento, por exemplo, em relação a Marina Silva ainda. Né? Sim, mas isso não configura fraude processual, né? Não. Ou fraude eleitoral.
na verdade, o que pode acontecer é a Justiça Eleitoral entender que houve uma fraude na mudança do domicílio, né? E aí, nesse caso, entender que aquele domicílio não é o domicílio adequado, né, para aquela pessoa. Estranho. Mas, enfim, vamos lá. Uma outra coisa que aconteceu durante esse processo eleitoral, principalmente recentemente, houve uma campanha no Brasil todo da Justiça Eleitoral para o ingresso de jovens eleitores. Qual é esse processo aí de chamamento público e de participação popular, que parece que teve uma adesão boa? Você acha que houve uma mudança no perfil do eleitor para este ano dessa eleição de 2022? Bom, a mudança do perfil ocorreu, mas não necessariamente em virtude desse fato, né? Realmente houve um recorde de procura, a campanha foi satisfatória, vamos ter muitos eleitores entre 16 e 18 anos, mas o público que mais aumentou não foi esse, foi o público idoso. Né? Foi? Foi o público idoso, e aí é uma questão até que vai além do direito eleitoral, reflete um pouco a mudança da sociedade brasileira. A gente tem uma sociedade hoje mais envelhecida, as condições de vida melhoraram nas últimas décadas e temos hoje... Você hoje... que piorou nos últimos anos, né? Você está falando de décadas, eu falo que piorou sensivelmente. Pois é, né? Hoje, 14% do eleitorado tem mais de 70 anos de idade. Quanto? Mais de 14%, 1 em cada 7 eleitores. Então, é um público realmente significativo que não é obrigado a votar. Sim, né? Você lembra a estatística da ponta mais jovem, não? Não lembro, aqui eu não tenho esse número, mas é muito menos. É muito menor o número do que o dos maiores de 70 anos, com certeza. Mas aí significa que eles estão querendo fazer uma participação política maior. Mas pessoas mais velhas são mais conservadoras, não? Tendem a ser, né? Historicamente, dizem, tinha até aquela piada, né, que você não for de esquerda na juventude não tem coração, né? Dizem, né? Tem aquela piada antiga. Há uma tendência natural do jovem ser mais revolucionário, ser mais progressista. A busca dos limites, né? Pois é, a busca dos limites, e o idoso mais conservador, mas isso é no mundo inteiro, né? Então, nessa perspectiva, talvez os candidatos conservadores tenham algum tipo de vantagem com o público. Mas você acha realmente que esses candidatos que estão, com algumas exceções, obviamente, mas a maioria dos candidatos sabe o suficiente, não é que eles sejam ignorantes, não estou fazendo nenhuma afirmação nesse sentido, mas se a gente analisar os problemas do país, eles são categorizados em determinados segmentos e a gente sabe quais são. Você acha que esses candidatos estão imersos nesse conhecimento para provocar a solução que a gente tanto precisa? As pessoas sabem quais são os problemas da economia, sabem quais são os problemas das relações institucionais, que é um problema que a gente tem tido recentemente. Você acha que há um preparo desses políticos? Olha só, é até difícil responder a você, porque o que a gente tem visto, infelizmente, nas campanhas eleitorais é cada vez menos discussão de proposta, né? Discussão dos problemas nacionais. As campanhas eleitorais, muitas vezes, têm se resumido a ataques pessoais. Então, a gente tem até dificuldade de saber se o candidato realmente é preparado para resolver os problemas nacionais ou não. Por isso que é importante que debates, por exemplo, na televisão aconteçam, ao vivo, que os candidatos participem. A gente espera que isso aconteça, em que o candidato possa ser colocado realmente frente a frente a uma pergunta que possa lhe surpreender, porque no horário eleitoral gratuito isso não vai acontecer. Nas redes sociais também não. Né? Eu quero lhe fazer uma provocação, mas eu vou deixar para o próximo bloco. Mas vai ser uma provocação que eu acho que eu vou deixar todo mundo descontente, de esquerda, de direita, mas vamos fazer isso no próximo bloco. Voltamos aqui no Jogo do Poder, depois dessas mensagens comerciais. É rapidinho, até já, com Jaime Barreiro Neto. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, conversando sobre eleições com Jaime Barreiros Neto, que é especialista no assunto eleição, direito eleitoral, e também é funcionário do TRE Bahia. Jaime, disse que ia fazer uma provocação. Vamos lá. Tem que fazer a provocação com cuidado, deixar todo mundo... com cuidado para deixar a provocação todo mundo irritado. Vamos lá. Você acha que o político se preocupa com coisas que, estatisticamente, apesar de serem importantes, estatisticamente não têm significado ou têm pouco significado? Vamos falar isso. Há uma tendência muito grande de a gente falar de questões que, vou repetir de novo, são importantes.
nós precisamos acabar com preconceitos, nós precisamos acabar com muita coisa, tá certo? Mas, por exemplo, as questões LGBTQ+, por exemplo, ocupam um tempo muito grande da mídia e das situações e das discussões, quando, na realidade, se a gente analisar a estatística de IBGE, por exemplo, de pessoas que se autodeclaram pertencentes a essa comunidade, não chega a 3%. Mesmo que a gente diga, há uma subnotificação ou subdeclaração, vamos botar isso para 3 vezes mais. Razoável, 300% de subnotificação, 9%. E mesmo assim há uma tendência a uma discussão maior. Você acha que a gente está se perdendo nas discussões? Bom, o jogo eleitoral, ele é jogado conforme o público, se dança conforme a música, não é? A partir do momento em que o público passa a entender que esse tipo de pauta, não é? Esse ou outros tipos, não estou dizendo esse específico, não é? Mas pautas que não são necessariamente as tradicionais, são mais interessantes, despertam mais engajamento nas redes sociais, geram mais polêmica, não é? E hoje tudo é algoritmo, não é? Dentro da campanha eleitoral. Tudo bem, eu concordo com você que isso é importante, não estou discutindo isso. Mas veja bem, esse engajamento, ele pode ser um engajamento apenas fictício, porque ele vai ser um engajamento apenas numa comunidade que representa 3%. Quando, na realidade, o político ele quer atingir 100% dos eleitores para ver se ele consegue mais votos. Você acha que há uma certa tendência de não enxergar esse mecanismo como um todo na sociedade, de alguns políticos, pelo menos? Bom, a sociedade, de certa forma, ela quer ver o espetáculo, quer ver o circo pegar fogo, muitas vezes, quer muitas vezes se dedicar mais a pautas mais polêmicas do que pautas realmente, teoricamente, mais importantes, não é? E o político, por sua vez, fica numa situação confortável, ao invés de discutir, por exemplo, como resolver o problema da fome no país, o problema do emprego, não é? E outros problemas que a gente vivencia, ele muitas vezes pode desviar para outros tipos de pautas. Porque, efetivamente, a gente não está vendo esse tipo de discussão. A gente vê a discussão, muita discussão sendo feita em relação a temas como armas, como até fake news, que é um tema que a gente vai tratar de qualquer forma, mas as discussões importantes, não que essas discussões não sejam importantes, claro. mas existem outras discussões que, que não estão no palco das discussões. E que deveriam estar. E como é que a gente faz para melhorar isso? Pois é difícil, né? É difícil, eu realmente não tenho uma resposta para você aqui como melhorar isso, porque no final das contas, hoje a política é feita assim. A política é feita conforme a espuma, a espuma de cerveja, muitas vezes, não é? É aquilo que chama mais atenção, que angaria um maior número de seguidores nas redes sociais, que gera mais polêmica e que muitas vezes desvia o foco de questões mais complexas, mais chatas e mais difíceis de serem respondidas. O Brasil, ele vive uma situação, não só o Brasil, mas o mundo inteiro, uma situação difícil em relação, por exemplo, à economia, né? E a verdade é que poucos são aqueles, se é que existe alguém, que tem uma solução para esses problemas. Então, o melhor é não entrar nesse tipo de discussão e discutir a espuma, que pode ser mais interessante no ponto de vista eleitoral. Mas a gente não come espuma. Agora, me diga uma coisa, você acha... A gente não come espuma. Come espuma. Agora, me diga uma coisa que eu acho que é interessante também, que o telespectador... A gente já vem ouvido muito falar nisso também, o TRE também bate muito na questão das fake news. A eleição passada já foi um teste. O que é que você acha que houve de aprendizado na eleição passada que será importante nessa eleição de agora? Bom, o aprendizado maior foi a Justiça Eleitoral se preparar preventivamente para tentar difundir a boa informação. Acabar com a mentira, acabar com as fake news, isso nunca vai acontecer. A mentira faz parte da lógica humana, não é? Tem um livro, por exemplo, de Quinto Cícero Túlio, do século V a.C., que ele escreve um manual, basicamente, de marketing político. Uma de oratória de Quinto. Né? Exatamente, falando sobre a necessidade de mentir do irmão dele, conquistar, ludibriar os eleitores para conquistar o voto. Isso sempre aconteceu, né? Hoje, com as redes sociais, isso ganhou uma dimensão maior, mas também tem um outro lado da moeda. A mesma rede social que permite que a mentira seja difundida de forma muito rápida, permite que a verdade também seja, né? Então, a Justiça Eleitoral hoje vem trabalhando no sentido de combater as fake news, não acabando com elas, porque isso não vai acontecer, mas buscando de forma preventiva divulgar a boa informação. Então,
A Justiça Eleitoral tem feito campanhas, por exemplo, de conscientização sobre o funcionamento das urnas, tem falado sobre o sistema eleitoral, como é que ele funciona, tem feito campanhas relacionadas à necessidade de uma maior democratização da sociedade. Então, é trabalhando a boa informação que a gente combate as fake news, porque elas sempre estarão aí, não tem como acabar com elas. Agora, o tribunal está preparado. Obviamente, o Tribunal Eleitoral tem uma função um pouco diferente, né? Porque além de ser tribunal que julga, portanto, ele precisa ser movimentado ou instado a julgar, ele também toma ações preventivas. Isso, porque ele tem uma atividade administrativa. Administrativa. Está preparado? Os tribunais regionais e as estruturas locais estão preparadas para agir rapidamente para combater as fake news e tem instrumentos para isso? Bom, não é uma tarefa fácil, né? O que o TSE vem fazendo, por exemplo, é buscar acordos com o WhatsApp, com o Facebook, com o Instagram, com agências independentes de checagem, para tentar fazer um trabalho preventivo, de boa informação, e também repressivo quando necessário, né? Buscando as fontes, buscando de onde veio aquela má informação, aquela mentira, para tentar identificar o culpado e eventualmente punir, mas realmente é muito complicado. Agora, difícil. Do ponto de vista de lei criminal, houve alguma coisa nova em relação a fake news e a eleição? Bom, o que existe é um tipo penal que está no Código Eleitoral de criminalização dessas fake news. O que também é muito complicado, porque a gente já parte do pressuposto de interpretar o que é de fato fake news e o que não é. Já há uma dificuldade até em a gente identificar realmente se uma questão é uma fake news ou não. Porque, por exemplo, duvidar de algo não necessariamente significa que é uma fake news. O indivíduo duvidar, por exemplo, que a urna eletrônica funciona, por si só ele não está ameaçando a democracia porque está duvidando, né? Cabe à Justiça Eleitoral informá-lo de que a urna eletrônica é segura, demonstrando como, mas não puni-lo simplesmente porque ele duvida. Agora, quando o indivíduo, sabendo, por exemplo, de um fato, distorce aquele fato, cria uma inverdade sobre ele, divulga de forma proposital, aí a gente já pode começar a entender que existe uma fake news e tentar investigar, não é, naquela situação, lembrando o que você disse, a Justiça Eleitoral precisa ser provocada. Né? Considerando que seja crime eleitoral, qual é a pena possível? Você lembra disso, não? De cabeça eu não estou lembrado aqui não, mas não é uma pena muito alta. Não é alta? Não é uma pena muito alta, não. Um tapinha nas costas. Mais ou menos. Agora, veja bem, obviamente que a gente queria saber se está preparado, mas um tema extremamente importante que você falou, que é a questão das pessoas falando da credibilidade das urnas. Recentemente, nós tivemos uma pesquisa, e a pesquisa indica que houve um aumento da credibilidade das urnas. Mesmo com o aumento de questionamentos sobre isso, o que você interpreta dessa movimentação? Eu interpreto que o questionamento é importante. A gente não pode deixar de questionar. E isso que a gente tem que ter cuidado, inclusive, quando tenta combater o discurso da fake news, ter o cuidado para não calar a boca de ninguém. As pessoas precisam falar, as pessoas precisam duvidar e serem apresentadas a verdade. John Stuart Mill falava sobre isso, ao tratar da liberdade de expressão. Ele dizia que a melhor forma de você desmascarar um mentiroso é deixando ele falar, é permitindo que a mentira dele seja questionada, contestada e revelada. Né? Então, a partir do momento em que a sociedade está debatendo mais esse tema, as pessoas estão buscando as informações e estão percebendo que, de fato, a urna eletrônica é confiável, que ela não existe só no Brasil, como se fala por aí, que ela não é sujeita a ataque hackers, porque ela só é ligada na tomada. Então, as informações estão aí. As pessoas, muitas vezes, não buscavam essas informações porque não tinham interesse em buscar, e aí duvidavam e não acreditavam na urna até por falta de conhecimento. O debate está permitindo que as pessoas busquem informação. Que bom. Uma informação que eu quero buscar com você. Vamos lá. Dar benefício social em ano de eleição é crime? Bom, o artigo 73 da Lei 9.504 proíbe que isso aconteça, salvo naqueles benefícios que já existiam e aí podem continuar a ser executados, ou então, aí vem o pulo do gato, ou então em situação, né, que eu acho que eu posso me perguntar. Não vou lhe perguntar não, agora não, eu só quero que você me responda, é crime ou não? Pois é, a partir do momento em que existe um estado de emergência,
A Lei 9.504 permite que novos programas sociais sejam estabelecidos, fundamentados no estado de emergência. E a gente tem que observar que essa emenda que foi aprovada pelo Congresso Nacional, por ampla maioria dos deputados e senadores, estabeleceu, constatou, vamos dizer assim, que há um estado de emergência. Então, diante disso, fica mais complicado dizer que há um crime eleitoral, porque está se cumprindo a lei, não é? A lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional, dizendo que há um estado de emergência. Se há, de fato, ou não um estado de emergência, se isso é fictício ou não, é uma outra história que, eventualmente, a Justiça Eleitoral poderá ter que interpretar em uma eventual ação, a gente vai saber no futuro. Mas o fundamento jurídico é esse. Havendo uma justificativa excepcional que autorize que novos programas sejam executados, esses novos programas poderão ser executados. E o Congresso deu essa Qual foi o estado autorização. De emergência dito? Foi a pandemia? Falaram na pandemia, na crise econômica, aumento de combustíveis, né? Esse foi o fundamento. Se isso é emergência realmente, o mérito da emergência é bastante discutível, né? Imagine a situação de alguém questionar no STF a constitucionalidade dessa lei e o STF ser obrigado a dizer que ela é inconstitucional, sobretudo nesse aspecto da emergência. Que confusão vai ser? Mas essa sua resposta você tem que me dar no próximo bloco. Vamos lá. Voltamos aqui no Jogo do Poder depois dessas mensagens comerciais. Rapidinho, até já. Estamos de volta para o derradeiro e último bloco desse programa interessante com Jaime Barreiros Neto, falando sobre direito eleitoral, sobre eleições 2022. Jaime, no bloco passado, até que ele provoquei um pouquinho, né, sobre a questão da PEC do fim do mundo. A gente visualiza, pelo menos eu visualizo, uma série de conflitos aí nessa eleição próxima. E a eventual declaração de que esse estado de emergência não é emergencial pelo STF, o que pode ser provável, vão adicionar aí mais um tema de conflito. O que é que você acha, analisando conflitos em geral, o que é que você vislumbra para 2022? Bom, falando especificamente desse tema, que é realmente um tema interessante, esse tema de conflito, eu acho que isso em algum momento vai acontecer. Há, de fato, um estado de emergência que justifique esse tipo de benesses que o governo está autorizado a realizar. É bastante questionável se há de fato. A pandemia já está no final, ainda está acontecendo, mas não está mais da forma como estava antes, né? O governo declarou que não era mais estado de emergência. Pois é, já tinha falado que não era, né? Mas, por outro lado, o Congresso Nacional aprovou com ampla maioria, inclusive com os votos da oposição, esse suposto estado de emergência. E a gente tem que lembrar o seguinte, teoricamente, a lei, no caso a emenda constitucional, que pode ser objeto de controle de constitucionalidade, ela tem presunção de legitimidade. Não é? Enquanto o Supremo Tribunal Federal não disser que é inconstitucional, ela está valendo. Pode ser que o Supremo declare inconstitucionalidade com efeito retroativo, mas aí vai se alegar o quê? A boa-fé. Estávamos de boa-fé, havia uma presunção de legitimidade. Todos os partidos praticamente apoiaram esse estado de emergência. Como é que você vai punir um e não vai punir o outro? Essa é uma grande questão aqui para a gente pensar, não é? Mas no direito tudo é possível e vamos ver o que é que o Supremo vai... No direito nem tudo é possível. No direito nem tudo é possível, que até agora a gente não conseguiu fabricar água nem mandar chover onde não chove. Um dia chegaremos lá. Agora, que outros conflitos você acha que a Justiça Eleitoral e nós brasileiros vamos enfrentar nessas eleições? Bom, existem conflitos de natureza política, dos ânimos acirrados, isso aí é uma questão extrajurídica realmente, né? Que a gente já está observando, a questão administrativa da Justiça Eleitoral. Inclusive, houve um assassinato muito recentemente. Sim, aquele caso que chamou a atenção de todo mundo no Paraná e outros que ainda, infelizmente, podem vir a acontecer até o dia da eleição e que já vem acontecendo, não é de hoje, não é? Na última eleição a gente já observou algumas situações desse tipo. Aqui na Bahia nós tivemos aquele caso de Moa do Catendê, teve a própria facada do presidente Bolsonaro, que a gente não pode esquecer, não é? Então esse é um aspecto do plano administrativo que a Justiça Eleitoral tem que ter muito cuidado, tem que realmente se preparar, está tentando se preparar para evitar que tenhamos conflitos aí com apoio das Forças Armadas, da polícia, né, para que a gente tenha uma eleição de paz. Então esse é um aspecto do plano administrativo. No plano jurídico, a própria interpretação que a gente estava falando aqui
do direito, né? Por exemplo, a questão do abuso de poder nas eleições, que é um tema central do direito eleitoral. A própria lei não conceitua de forma muito objetiva o que é abuso de poder. Por exemplo, o chamado abuso de poder religioso, ele existe ou não existe? A lei não fala expressamente sobre ele, mas há quem entenda que ele é possível de existir, há quem entenda que não. Então, essas discussões, esses debates, terminam passando o momento da eleição e persistindo. As ações, por exemplo, de investigação judicial eleitoral, de impugnação de mandato eletivo, que tem como fundamento a prática de abusos de poder, a realização de fraudes durante o processo eleitoral, elas muitas vezes são discutidas por 2, 3 anos, tanto é que tem muitas vezes o indivíduo é eleito e perde o mandato já no meio do mandato, já tendo governado 2 anos, 3, e isso tende a aumentar, até porque existe uma questão bastante polêmica dentro do processo eleitoral, que é a sua gratuidade, a gratuidade das ações. Vale a pena para todos os atores do processo eleitoral, os candidatos, os partidos, buscarem a justiça eleitoral, porque não há sucumbência, não há pagamento se o indivíduo perder a ação. Então, todo mundo busca a justiça eleitoral. A justiça eleitoral, na maioria das vezes, é célere, propaganda, depender do direito de resposta, é muito rápido, mas algumas ações mais complexas, como essas de abuso de poder, demoram mais e fazem com que o conflito persista. Essa interpretação da gratuidade já foi, de certa forma, usada de forma similar na justiça trabalhista, que permitiu a sua mudança, que eu ainda não estou convencido que foi para melhor. Então, então, isso aí nós temos aí alguns temas importantes a ver. Mas, de qualquer forma, o papel das igrejas foi uma coisa que você levantou aí que eu acho que é extremamente importante. Abuso de poder eleitoral não pode ser religioso. Ele pode ser do religioso, mas como é que se abusa o poder religioso? Se é o poder do religioso. É o uso da religião para uma finalidade não legítima do ponto de vista democrático. Mas não temos descrição nenhuma disso. Não. Isso vai ser uma construção doutrinária. É uma construção doutrinária fundamentada na ideia do abuso do poder político. Porque o que é o abuso do poder político? Tradicionalmente, a gente interpreta o abuso do poder político como o abuso da máquina administrativa, como se a política só existisse dentro do Estado, né? Mas se a gente pensar, por exemplo, em Michel Foucault, um dos grandes pensadores do século XX, ele vai dizer que existe uma microfísica do poder, que significa que as relações de poder estão no público e no privado também. Então, se há uma relação entre um pastor, um padre e um fiel, um professor e um aluno, um empregador e um empregado, existe ali uma relação de poder. E se essa relação de poder ela é distorcida com a finalidade eleitoral, por que não considerar que existe ali um abuso de poder político, né? Já que a gente está falando de poder, com finalidade eleitoral. Né? O que eu acho bem tranquilo, porque na realidade é você interpretar um ato que é de abuso de poder. Exatamente. Mas não tem nada a ver com religião isso, tem a ver do uso da posição da pessoa politicamente. Exatamente. A religião pode ser um mero instrumento. A religião é um instrumento, como seria, por exemplo, a ameaça de uma demissão do empregador em relação ao empregado, ou a ameaça de um professor em relação ao aluno, né? Então, a ideia é do abuso do poder. Você tem alguém que está usando da sua posição, da sua condição, das armas que tem nas mãos para forçar outra pessoa a agir contra as suas próprias vontades. Né? Eu quero ver como é que se prova isso. Uma coisa é você falar de direito. Pois é. Outra coisa é de processo. Processo provar isso deve ser bem complexo. É bem difícil. Agora, nós estamos chegando aí nos momentos finais do nosso programa. Eu queria que você falasse para o telespectador direto. O que você acha como é que você acha que o nosso telespectador deve se preparar para as eleições daqui a 2 meses? O que você acha que ele deve fazer? E obviamente, aqui a gente não está dizendo que vote em quem... Isso é uma decisão individual e pessoal de cada um. Mas o que você recomendaria? Bom, em primeiro lugar, buscar informação. E como é que se busca informação? Não é no WhatsApp com o primo, o vizinho ou um amigo passando uma mensagem. Se aquele vizinho, primo ou amigo passou uma mensagem, busque checar se aquela mensagem tem ou não fundamentação, busque outras fontes. Você não confia num determinado canal de televisão, num determinado jornal, busque outro, busque mais de um, compare as análises de cada um. Então, em primeiro lugar, buscar informação sempre de uma forma ampla. Eu sei que é complicado e é difícil porque as pessoas não têm tempo para isso, mas seria o mundo ideal, né? Esse é um primeiro aspecto.
Segundo lugar, conhecer o seu candidato, saber o que é que ele já fez, não é? Se ele tem um histórico na política, como ele atuou, quais foram as bandeiras que ele defendeu. Hoje, com a transparência, é muito mais fácil a gente buscar, as informações estão aí, não é? Basta que a gente busque essas informações. Terceiro lugar, saber, por exemplo, isso é muito importante, que um deputado, ele é votado, ele é eleito, na verdade, a partir do partido político dele. Você pode votar no candidato A e eleger um candidato B, porque é diferente da eleição do governador e do prefeito, que é uma eleição em que você tem um candidato e o mais votado ganha. Na eleição de vereador, na eleição de deputado, nós temos uma divisão das cadeiras em disputa de forma proporcional à votação que cada partido consegue. Então pode ser que um candidato mais votado perca e um candidato menos votado ganhe, a depender do partido dele. E você votando em alguém, não está votando só naquele alguém, está votando em todo o partido. Então, se você tem simpatia por um candidato, procure saber não apenas quem é esse candidato, mas o que é que ele representa, quais são as alianças que ele realizou, quem são os companheiros de partido, porque o seu voto pode fazer com que você eleja outra pessoa que você não quer. Então, buscar informação, isso é o principal. Não acreditar em qualquer coisa que chega no seu celular, também isso é muito importante. E, principalmente, respeitar a opinião do outro. A gente vive um clima hoje muito polarizado, de irmão brigando com irmão, filho brigando com mãe, por causa de política. Isso não vale a pena. A gente tem que ser civilizado. A democracia é a arte do contraditório. Você é o verdadeiro democrata quando você respeita a opinião do outro que pensa diferente de você. Então isso é muito importante para que a gente tenha, de fato, paz, não só na eleição, mas no nosso país daqui para frente. Obrigado. É isso, viu? Voltamos na próxima semana com mais um assunto de seu interesse. Muito obrigado pela sua audiência. Meu nome é Zilan Costa e Silva.